Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário a respeito de 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 19. Então vou baixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dará o que ocupa o lugar de indouto o amém sob a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Bom, meus queridos, nós já falamos um pouco, esse capítulo ele se torna incisivo e nós estamos fazendo por partes, repetindo algumas coisas. Então hoje há uma novidade, mas há uma continuidade no mesmo ensino que o apóstolo Paulo está defendendo para os coríntios e para nós também. Então, pelo que fala língua estranha, e aqui está falando então das línguas que podem ser faladas, ele diz o seguinte: ore para que a possa interpretar. O grande contexto que vimos até agora, o apóstolo Paulo está defendendo que se alguém falar em língua estranha no culto público, que haja interpretação. Que haja interpretação. Então, ele está falando o seguinte: olha, pelo que o que fala em língua estranha, ore que a possa interpretar. Já falamos antes que normalmente quem interpreta é uma outra pessoa, mas o apóstolo aqui, numa visão bíblica, que também nos serve largamente na questão experimental, na vivência, nós sabemos que uma pessoa ela pode falar em línguas e ela mesmo pode interpretar. E aí ele diz o seguinte, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Bom, aqui vamos parar um pouquinho, vamos dissertar um pouco. Olha só, aquele que fala em língua estranha, ele certamente está orando com o Espírito. Bom, o Espírito Santo está operando com e através do espírito humano. Vou repetir. O Espírito Santo está operando com e através do espírito humano. Bom, nós sabemos que temos um corpo, uma alma e um espírito. Normalmente, fazendo uma declaração do que seria a alma seria aquilo que eu penso, então a minha mente, aquilo que eu sinto, então as minhas emoções, e aquilo que eu tenho desejo, ou seja, vontade de fazer. Isso seria a alma do homem, em essência pelo conceito. O que ele está falando aqui? Nós estamos falando, o meu espírito ora. Bom, a pessoa que fala em línguas ora com o Espírito. O Espírito Santo está trabalhando, está operando com e através do espírito humano. Amém. A mente, que está na alma, fica infrutífera. Mas o meu entendimento fica sem fruto. A própria pessoa não entende. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que o apóstolo está falando aqui? A maneira como ele fala. Algumas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e não têm o dom de línguas ou a variedade de línguas vão dizer que orar, como está escrito aqui, orarei com o Espírito. Bom, vamos diferenciar uma coisa. É lógico que é verdadeira essa expressão, que pode ser usada por uma pessoa ou até por um ministério que crê que as pessoas hoje não são mais batizadas com o Espírito Santo e se são, está tudo englobado junto e nunca manifesta nada. Nós, da família da fé, não cremos assim. Mas o que se diz? Isso não é errado.
no que eu vou falar agora. O momento de oração, nós podemos estar orando com a mente. Mas eu posso, dentro de uma linguagem que é usada por umas pessoas, e quem já teve em várias rodas de oração sabe disso. Daqui a pouco a pessoa levanta uma oração e ela está orando e o grupo todo é sensibilizado porque a oração que ela está fazendo é uma oração viva, eficaz, contagiante, não pela voz, não pela maneira de orar, mas ela testifica no espírito do grupo que está em oração. E daqui a pouco ela insiste, então, passando daquilo que o Espírito deu para orar, e ela começa a cansar o grupo. Olha, se é grego para você o que eu estou falando, eu não tenho muito o que falar. Quem ora em grupo sabe o que eu estou falando. Então, aquelas pessoas que muitas vezes não são batizadas com o Espírito Santo e não têm línguas ou variedade de línguas, eles vão interpretar que orar no Espírito é ser direcionado pelo Espírito e não pela mente humana. Bom, então o Espírito daria uma revelação, a pessoa ora, aquele testemunho, aquela intuição que veio no seu coração, e isso seria, e é, com certeza, uma das formas de ser direcionado pelo Espírito, mas isso é indiscutível. Só que a palavra de Deus que nós estamos falando aqui, ele está falando porque a pessoa que estaria orando assim, ela faz essa oração, mas ela tem essa intuição, ela tem essa revelação na sua alma. Então ela ora numa língua audível. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma diferenciação. Ele está dizendo o seguinte: quem ora em línguas ou canta em línguas, o faz pelo Espírito, com o Espírito, não com a alma. E é por isso que a alma, que tem os pensamentos e a mente, fica infrutífero. Então orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Meus queridos, não tem como botar outra coisa aqui. Quer dizer, como é que eu posso orar com o Espírito ou cantar pelo Espírito se eu estou falando numa língua que todo mundo entende, inclusive eu, e eu vou ficar sem entendimento? Eu não vou ser edificado e os outros. É lógico que ele está falando do que ele está falando. Nós temos que ter coragem, até se for necessário falar para alguém assim, para encarar a verdade como verdade. Essa expressão aqui, com toda certeza, ele está falando de línguas. Aí vem assim: bom, pastor, é possível alguém falar em línguas? Se você não conhece, está ouvindo esse vídeo aqui, com certeza. Se você não é batizado com o Espírito Santo, quem sabe o ministério, aquilo que você aprendeu, diz que não, as pessoas não são mais batizadas, ou já receberam todas as coisas, ou quem sabe os dons eram só para aquela época. Meu querido, a verdade é o seguinte: Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus continua batizando. E vamos convir, é possível que alguém fale em línguas e é possível que alguém cante em línguas. É o que está escrito aqui. Bom, se você pode ter uma resistência quanto a isso, eu posso dizer uma coisa: eu não tenho. Eu não tenho. E vou dizer que não tenho porque já vi, né? Então é algo que acontece. Aí, continuando, ele diz assim: doutra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém, sob a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Olha só. Então o apóstolo está sendo bem claro. Se alguém fala em línguas, ele faz isso com o Espírito. O Espírito Santo está operando com e através do espírito humano. O entendimento da própria pessoa fica sem fruto. E as pessoas que a ouvem falar em línguas ou cantar em línguas também ficam sem fruto. Então o apóstolo, ele já nos deu a noção, né, que quem vai falar em línguas, que fale em línguas em casa. Se for falar na igreja, fale línguas se há interpretação.
Ou alguém vai interpretar, ou a própria pessoa vai interpretar. Se ela não tem interpretação, está aqui algo a buscar em Deus, né? Buscai os melhores dons. Bom, falando disso, eu quero dizer o seguinte. Tem uma coisa que as pessoas interpretam errada. E até vou dizer, né, que muitos podem ser resistentes até pela sua ansiedade, pelas suas preocupações, a darem liberdade para que Deus também possa estar ministrando o batismo com o Espírito Santo sobre suas vidas. Observe que isso aqui é bem importante, né? É claro que alguém que fala em línguas, o Espírito Santo, então está operando através do corpo. Deus vai usar a sua boca. E vai usar a garganta que ele fez, com as cordas vocais que ele fez. E observe, meu querido, que a mente fica infrutífera. Então, a glossolalia, que é o falar em línguas, ela não é produzida pela mente do homem. É por isso que muitas pessoas, às vezes que demoram um pouco para ser batizadas, orando e estando em rodas de oração, porque tem gente que quer ser batizado e não ora, né? E não está em roda de oração, ou não busca, não vai numa vigília, não vai no momento de buscar. Poxa vida, aí fica complicado, né, meu querido? Poxa vida. Diz um ditado do mundo, se tu quer te molhar, vai para a chuva, meu querido. Vamos lá. Não é que Deus não quer, que também às vezes a gente não ajuda. Mas também às vezes a gente não ajuda botando mente, né? Então, eu estou lá, eu já sei como é que as pessoas falam, eu não quero com a minha mente, eu estou pensando, eu já sei, até decoro como é que aquela pessoa fala, eu não quero falar a mesma coisa. Isso tudo são amarras e bloqueios que nós homens vamos acabando por ter. É verdade, sim, que há diversas formas de línguas. Eu já encontrei como pastor pessoas de outros ministérios que falam línguas semelhantes a que eu conheci no ministério que eu pertenço. Isso é coisa de Deus, né? Mas olha só, meus queridos, o que nós estamos falando aqui? Que a mente fica infrutífera. E olha como é importante isso que eu vou falar para desmistificar também uma outra coisa. Aquele que fala em línguas entra em transe. Não. Como as religiões aí? Não. Se a pessoa entra em transe, ela sai fora do seu domínio. Quando eu digo que a mente fica infrutífera, é que ela não participa do processo de falar. Porque o Espírito fala através da minha boca. Mas a minha mente, ela fica livre e ela está viva. Ela não está adormecida, ela não foi tomada. Ei, por isso que o apóstolo diz assim, eu posso falar em línguas e eu e os outros podemos ter entendimento. Isso se tem com a mente. Então não entra em transe. E tanto é importante dizer isso, porque se o apóstolo Paulo estivesse, de alguma forma, dizendo que uma pessoa entraria em transe quando fala em línguas, como acontece em algumas religiões aí que a gente conhece, o que acaba acontecendo? Ele não tem por que dizer para a pessoa que aquele que fala em línguas só fala em línguas se tiver interpretação de outro ou da pessoa. Porque se a pessoa está em transe, como é que tu vai cobrar alguma coisa dela, visto que ela está fora de si? Então observe que quando mais adiante o apóstolo vai falar de ordem no culto, só é possível ter ordem quando o espírito é sujeito ao profeta e quando a mentalidade do cristão ela está viva. O espírito não tira a mentalidade do cristão. Falando assim, então o apóstolo defende aqui, olha só como é importante isso aqui. Como que alguém que está no culto, esse indouto poderia ser uma pessoa de fora da igreja, mas é menos improvável. Menos provável, quer dizer, né? Menos provável, porque normalmente o indouto não diz nem amém. Mas vamos falar aqui, de uma forma, eu penso que a interpretação desse ponto é que seriam todos aqueles que não conseguem entender o que ele está falando, que alguém está falando em línguas. Então vamos lá.
Como que alguém vai dizer amém? Porque quando alguém faz uma oração com a mente, numa roda ou numa igreja, as pessoas dizem amém, assim seja. Como que a pessoa vai dizer amém se ela não tem discernimento? Ela não tem entendimento do que está sendo falado, visto que se fala numa língua que ela fica sem fruto, sem entendimento. Então, as pessoas não são edificadas. Aí o apóstolo, quase terminando aqui, diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Bom, eu não sei se o apóstolo Paulo está correto no que ele está falando. Bom, será que ele conhecia todos os coríntios? Será que lá na igreja realmente ninguém falava, tinha variedade de línguas mais do que ele? Eu penso, meus queridos, que o apóstolo, por ser uma igreja nova e por conhecer a igreja, eu penso que ele pode estar falando de uma coisa que ele tem conhecimento de causa. Embora é meio perigoso ele dizer uma coisa dessa, porque dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Mas isso também dá uma margem importante que o apóstolo Paulo falava muito em línguas. E ele está defendendo o que está defendendo, então é sinal que ele falava isso no momento de oração individual. Olha lá, mas ele faz aqui um complemento que é extremamente impressionante da maneira como ele falou, se justifica aí, porque ele diz assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então é isso aí, eu prefiro falar, como ele falou antes, né? Pela revelação, pela profecia, pela doutrina, pelo ensino, por alguma coisa que possa realmente trazer entendimento às pessoas do que fazer o exibicionismo aonde nem eu e nem as pessoas vão ficar com fruto. É como ele estava dizendo assim, ó, eu ainda que eu possa falar em línguas e poderia falar mais do que vocês todos, eu prefiro falar, ainda que sejam 5 palavras, numa língua que todo mundo entende. Aqui falando, eu prefiro falar em grego para vocês, gregos que vivem na cidade de Corinto, ó Coríntios, para que vocês possam ser edificados. Se você tem um comentário, se você tem um questionamento, observe que eu não estou fazendo esses vídeos para dizer que eu sou o dono da verdade, que tudo aquilo que eu sei é estritamente assim e não pode ser questionado. Longe disso, né? Eu estou falando, e até de forma corajosa, né? Porque estou me expondo, mas não tem problema. Também se você discorda, se você tem outro ponto de vista. A verdade é que há entendimentos que são apenas teóricos e existe a prática, tanto da vida cristã como dos dons espirituais. Então, quando uma pessoa não tem a prática dos dons, ela pode ter uma visão, e a sua visão, posso dizer aqui, faltando a prática, ela sempre vai ser um pouco limitada, desculpe a maneira de falar. Eu não estou falando que eu sei tudo sobre os dons e não sei, eu tenho muito que aprender e que o Senhor me conceda a graça de poder aprender cada vez mais a prática deles, porque com toda certeza a palavra de Deus é uma palavra que deve ser praticada. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.